Olá, meus amigos e amigas. Prazer estarmos juntos para começar os nossos estudos acerca da filosofia de Salomão, a sabedoria dos livros de Provérbios e Eclesiastes. Como nós conversamos naquele encontro anterior, que era uma mera apresentação do nosso conteúdo, há 5 livros no Antigo Testamento que são chamados de livros poéticos, também de livros sapienciais. O livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cântico dos Cânticos. Estes 4 livros têm a ver com as figuras de Davi e de Salomão. O 5º livro, que é o primeiro de todos eles, o livro de Jó, tem uma autoria desconhecida, mas faz parte do bloco dos livros poéticos. Mesmo o livro dos Salmos não tem somente salmos de Davi e Salomão, há também salmos feitos por levitas, feitos por outros indivíduos que trabalhavam no templo, no ofício de compor canções para a liturgia que ali era celebrada desde a época dos tabernáculos, há cânticos de romagem belíssimos, né? Aqueles cânticos que eram entoados enquanto o povo peregrinava até o Monte Moriá, ou mesmo na época da peregrinação pelo deserto. Tudo isso são reminiscências, são lembranças que acabaram ficando ali. Mas o nosso encontro tem a ver com estes ditos populares, com essas falas de sabedoria, estas máximas sintéticas compiladas pelo 2º rei de Israel, na verdade, o 3º, porque o primeiro foi Saul, o 2º Davi, Salomão vem a ser o 3º rei de Israel, filho de Davi, ele é o 2º da dinastia de Davi. Então, no período de mais ou menos 950 a.C., Salomão reinou sobre Israel. E é neste período que ele foi compilando esses ditos, né, estes provérbios. A palavra provérbio significa exatamente um verbo, uma palavra que procede de cima, que vem investida de autoridade, de sabedoria, e é sobre esses provérbios que nós estamos conversando. No encontro passado, eu falei sobre o prólogo, aqueles primeiros 6 versículos do capítulo 1º do livro de Provérbios. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um só versículo e uma expressão em especial. O versículo sobre o qual eu estou me referindo é o versículo 7 do capítulo 1º do livro de Provérbios. Vamos dar uma olhada nesse texto. Assim é que está dito e registrado no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O que será que esta expressão, temor do Senhor, que aparece pela primeira vez lá no livro dos Salmos, no Salmo de número 111, no versículo 10, onde se lê exatamente essa expressão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aparentemente, Salomão colhe do Salmo 111 esta ideia e a esculpe aqui, a coloca como pórtico de entrada a toda a sabedoria que ele nos propõe, a essa filosofia de viver que ele nos convida a experimentar. Então, ele nos diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Primeira questão a ser levantada é o que é que significa a expressão temor. Geralmente, a gente associa esta palavra à ideia de medo, mas é preciso levar em consideração que nós estamos pensando não apenas de algo que foi escrito ou dito mais de 1000 anos, né, antes de Cristo,
mas também num ambiente semítico, num ambiente que acontece no Oriente Médio daquele tempo. E o que é que significava a palavra temor neste contexto? Não significava medo, significava antes respeito pela presença de alguém. A palavra temor aqui dá a ideia de reverência. E essa reverência tem como causa três realidades para as quais eu gostaria de chamar a sua atenção. Ele diz que é preciso ter esse respeito, o temor do Senhor decorre da consciência de que Deus existe. Em segundo lugar, da consciência que esse Deus que existe está presente na minha vida. Esse Deus que existe está presente na minha vida, em terceiro lugar, participa da minha jornada, da minha caminhada sobre a terra. Mas, Martorelli, esse não seria justamente o motivo pelo qual eu deveria ter medo? Eu me lembro daquela canção que a gente aprendia quando era criança, na escola dominical, no departamento infantil: cuidado, olhinho no que olha, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado porque o Salvador dos céus está olhando para você. Esse é o tipo de espiritualidade doentia, patológica, que tem medo de Deus. É a espiritualidade que tem mais a ver com o Adão caído, que se esconde de Deus, que se oculta de Deus, porque tem uma relação marcada por culpa. Esta não é a espiritualidade que nos abrirá as portas para a sabedoria que Salomão nos convida a conhecer. Esse temor significa o seguinte: significa que eu tenho consciência da presença de Deus na minha vida. E exatamente no mesmo diapasão do que disse Jesus quando afirmou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa consciência da presença toda poderosa de Deus na nossa vida. É exatamente neste mesmo espírito que Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse Senhor que me pastoreia, que me apacenta, ele cuida de mim, por isso a minha alma anda segura e a consciência do seu cuidado, da sua provisão na minha vida, faz com que eu não queira mais nada, faz com que eu não precise de mais nada. Eu e você não precisamos de coisa alguma além da consciência de que Deus está presente na nossa vida, ele cuida de nós e nossas ações, as nossas escolhas, os movimentos de nossa vida devem ser tomadas e praticadas, estas ações, na consciência de que ele está aqui conosco. Isso impinge em nós reverência, gravidade, e é isso que nos colocará em contato com a sabedoria, com a filosofia para a qual nós estamos sendo convidados a refletir. Então, Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso nos leva a uma outra questão importante. O que é que significa a palavra princípio? A palavra princípio tem duas acepções fundamentais que eu gostaria de explorar aqui neste nosso brevíssimo encontro. Princípio significa, antes de mais nada, fundamento, alicerce sobre o qual nós erigimos algum saber. Quem já estudou qualquer ciência, a primeira aula vai ser sobre princípios da sociologia, princípios do direito civil, princípios do direito penal. Eu sou professor de direito penal e eu costumo, na primeira aula de Direito Penal 1, de falar sobre os princípios do direito penal, e o primeiro deles é o princípio da legalidade, que afirma que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, texto ipsis literis do artigo 1º do Código Penal brasileiro. Então, o princípio significa fundamento, alicerce, base. Ter a consciência de que Deus está presente na nossa vida é o fundamento da sabedoria que nós queremos e precisamos conhecer. A segunda acepção
da palavra princípio tem a ver com o ponto de partida, tem a ver com o nascedouro ou a fonte de algo. E é nesse sentido também que a filosofia que estamos propondo é uma filosofia que tem características próprias. Não é uma filosofia como qualquer outra. Muitas filosofias têm como ponto de partida a crença na inexistência de Deus. Muitos têm como ponto de partida, muitas filosofias, e dessas filosofias que têm como ponto de partida a crença na inexistência de Deus, eu poderia citar a filosofia de Arthur Schopenhauer, a filosofia de Friedrich Nietzsche. Agora, outras filosofias partem do ponto de partida agnóstico, ou seja, vamos partir do pressuposto que nada sabemos acerca de coisa alguma. E essa ignorância metodológica é, por exemplo, a expressão da filosofia de René Descartes. Tanto nas meditações filosóficas como no discurso do método, ele pretende nos conduzir a um processo especulativo nas meditações, sobretudo, para que algum saber seguro possa ser construído, nós temos que ter como premissa que nada sabemos. E Descartes vai fazer aquela célebre afirmação: cogito ergo sum, penso, logo concluo que existo. Seria essa sua primeira descoberta, que não parte de nenhum pressuposto anterior. Nós temos uma outra proposta filosófica, que nem é agnóstica, ou seja, ignora e decide não crer na existência, nem também nega a existência de Deus. Pelo contrário, nós afirmamos a existência de Deus. E não apenas a afirmamos, mas cremos que esse é um Deus pessoal, que está presente em nossas vidas. Mais do que um Deus pessoal e presente, é um Deus amoroso, a quem Jesus me convidou a chamar de Pai. Pai nosso, Pai de todos aqueles que o temem, que o buscam com sinceridade. Então, esse temor do Senhor, essa consciência da presença de Deus, seria o fundamento e a fonte da verdadeira sabedoria, esta sabedoria que ele nos propõe. Mas o que é sabedoria? Sabemos que princípio é fundamento e fonte. Mas o que é sabedoria? Essa sabedoria, ela tem a ver com a palavra grega phronesis, ou a palavra latina prudência. É uma sabedoria prática, é uma sabedoria para viver nas relações. Nós não estaremos aqui nestes 12 encontros, dos quais este é o primeiro, refletindo sobre teorias distantes da nossa vida, teorias que nada têm a ver com a nossa jornada, com as nossas buscas, com a nossa caminhada. A sabedoria que buscamos aqui é a prudência de decidir, é a escolha dos bons caminhos, as posturas éticas, as posturas melhores para a nossa vida e para a vida daqueles que caminham conosco. Então, é esta sabedoria, essa capacidade de bem fazer escolhas, de bem proceder na vida, o bom proceder. Que maravilha! E como nós vimos no encontro passado, há palavras que meio que representam isto, palavras como justiça, equidade, juízo, conhecimento, são palavras que se apresentam de alguma forma como sinônimas desta sabedoria que buscamos. Mas o texto continua dizendo, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas existem indivíduos que ele chama de os insensatos. A palavra insensato é uma palavra composta de duas outras, o prefixo in, que significa não, e a raiz, que tem a ver com sensatez. Aquele que não é sensato. E o que é ser sensato? É ser prudente, é ser sábio. Aqueles que não são assim, aqueles que são tolos, aqueles que são nécios, o que é que eles fazem? Eles não reconhecem o valor que tem a sabedoria e o ensino. A palavra utilizada no texto, eles desprezam. Você sabe o que é que significa a palavra desprezar? É não dar o valor. A palavra desprezar é não reconhecer o preço, não reconhecer o valor de algo. E do que eles não conhecem o valor? O valor da sabedoria.
Eu queria dizer a você duas coisas, que a gente já está encaminhando aqui para o finalzinho desse encontro, que é sempre muito rápido, pretende ser apenas de 15 minutos. Muitas dores que você sofreu na vida poderiam ter sido evitadas. Te faltou sabedoria. Muitas dores que você causou aos outros poderiam ter sido evitadas. Te faltou sabedoria. Muito do peso ou do fardo que você agora carrega na vida decorre da falta de sabedoria. Portanto, não seja insensato, mas valorize, reconheça o preço desta sabedoria que agora estamos dividindo e aquilo que foi ensinado pelos antepassados, pelos nossos pais na fé, figuras como Davi, como Salomão e tantos outros que influenciaram esses autores bíblicos e nos deram isto que agora nós estamos chamando de a sabedoria ou a filosofia de Salomão, uma filosofia para saber viver. Eu espero que você esteja animada e animado a caminhar conosco pelas trilhas da palavra de Deus. A expressão temor do Senhor, que aparece 14 vezes no livro de Provérbios, já revela o quão é importante este conceito para mim e para você. O meu desejo é que agora, terminando esse nosso encontro, você faça uma prece. Não importa que religião você segue ou que grupo você frequenta, você poderia se voltar em secreto e em silêncio para o Criador de todas as coisas e poderia dizer: ó Senhor que criasse todas as coisas, desperta em mim a consciência da tua presença, porque eu preciso dela, desta consciência, para fruir paz no meu coração e adentrar a riqueza de toda a sabedoria que de ti procede. Faça essa oração, vamos pedir juntos a Deus que assim seja na minha e na tua vida, paz e bem.